Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL, porque o mercado segue agitado, muitos contratos firmados nos últimos dias, a gente vai avaliar aqui alguns deles e temos que falar de Aaron Rodgers, porque a gente falou na quarta-feira na live, ele quer jogar nos Jets, tá tudo certo, vai ser jogador dos Jets, resta saber quando isso será oficializado e quanto vai custar para a equipe do New York Jets essa escolha. Pegar um grande quarterback que é o Aaron Rodgers. Quero saber sua opinião aqui embaixo, fala do valor, fala do preço, fala do seu time aqui nessa Free Agents também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, não é caro, tem grupo no Telegram. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey. Tem sempre sorteio aí, tem camisa oficial de time da NFL para ser sorteada com 150 membros. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, que tem camisetas maravilhosas, como essa aqui, ó. Torcedor dos Jets já pode ir comprando a camisa do Aaron Rodgers lá na Fanatic. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto e também conhecer a Bet Mais. Você que gosta de fazer apostas, conheça a Bet Mais, é um site de extrema confiança, tá? E pô, não tá rolando na NFL, mas dá pra ganhar uma graninha aí, até Champions League, fase final de estadual, NBA, muito mais. Conheça lá a Bet Mais. Aqui embaixo tem o link para você fazer sua conta. Teremos novidades aí pro futuro com essa parceiraça do Toque Passa. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui falando de Darius Slay, que foi tema, né? Ele foi citado lá na quarta-feira na nossa live, aliás, a maior live de todos os tempos aqui de NFL no Toque Passa. Ficamos muito felizes aí com a participação de todo mundo. Cornerback da equipe dos Eagles, que, pô, já tava tudo certo, né? Vai ser dispensado, ele fez uma postagem lá meio que se despedindo, os Eagles meio que, né, tava tudo... Na live chegaram até e falaram assim, ó, não, já foi dispensado, né, vai embora. Mas tivemos a volta dos que não foram. Darius Slay segue como jogador da Filadélfia, assinou uma extensão contratual na quinta-feira, 2 aninhos de contrato, 42 milhões de dólares, 23 milhões de dólares garantidos, e era aquela coisa, né? Os Eagles queriam a permanência do jogador, o jogador queria ficar, mas tinha um problema, ele estava entrando em seu último ano de contrato, o salário base dele era 17 milhões e o cap hit era de 26,1. Então eles conseguiram chegar a um acordo, né? Joga essa graninha um pouquinho lá pra frente, dá uma trabalhada melhor no contrato e ele fica com 32 anos, provavelmente vai ser o seu último time na NFL. Esse deve ser seu último contrato com o time da NFL. Uma peça que foi muito importante, né? Ele ajudou, colaborou muito nessa que foi a melhor defesa contra o passe na última temporada e eu gostei. Eu acho que é uma boa permanência. Aliás, tenho gostado dessa movimentação dos Eagles de tentar manter. Perderam o Hargrave, ok, né? Mas era um jogador que de fato ia ganhar muita grana. Mas trouxeram de volta o James Bradbury, pegaram o Greedy Williams, que acho que dá para brigar com essa posição de corner número 3, né? E eu acho só que eles precisam ficar atentos, não podem deixar o CJ Gardner-Johnson ir embora, né? Gosto bastante do Gardner-Johnson e, ó, uma das melhores opções, então se não a melhor opção que tem livre no mercado ainda da NFL. No meu top 10, aliás, né, daquele top 10 que eu lancei no começo da semana dos melhores free agents, só o CJ e o Bob Wagner estão aí sem contrato, porque Orlando Brown Jr. já tem uma nova casa e vai ser jogador do Cincinnati Bengals, né? Os Bengals que só vinham perdendo aí, perderam o Jesse Bates, o Von Bell, o Hayden Hurst, perderam o Prine e agora trouxeram um reforço para a linha ofensiva, botaram uma carne ali na frente do Joe Burrow para dar um tempinho a mais para o quarterback jogar. Um grande contrato de 4 anos, 64 milhões de dólares, uma média então de 16 milhões de dólares por temporada, com 43,5 milhões de dólares garantidos. Ganhou um signing bônus de 31 milhões de dólares, o mais alto signing bônus dado para um tackle na história da NFL. Muita grana, bastante sim, mas eu achei um negócio que acabou, ó, muito bom, né? Se você for olhar os outros contratos de jogadores de linha nessa free agency, o Javon Taylor ganhou mais, o McGlinchey ganhou mais, e eu prefiro Orlando Brown. Eu acho que o Orlando Brown é mais jogador. Entre os três, não tenho dúvida que o Orlando Brown é o melhor offensive tackle que tinha à disposição nessa free agency. Então ganhou um contrato, deu um contrato menor para ele ainda. E tem esse ponto, né? A gente pode discutir se ele é left tackle, se ele é right tackle. Ele falava que ele queria ganhar como left tackle, mas viam ele como right tackle. O ponto é o seguinte, dos três, por exemplo, ele é o único que já jogou como left tackle na NFL, né? O McGlinchey jogou lá em Notre Dame, mas o Orlando Brown jogou na NFL. E ele vai ser o left tackle, né? Segundo a palavra do Frank Pollack, o treinador, falou que não, está sendo contratado aqui para ser o left tackle. Essa linha ofensiva dos Bengals
ela tem sido um problema de longa data, né? 2 temporadas, custou caro até no Super Bowl, quase custou muito caro nos playoffs, e no Super Bowl acabou custando, um tempinho a mais ali, o Burrow poderia ter conseguido o título. Custou na final de conferência, eles reforçaram a linha, mas tiveram muitas lesões, e aí chegou nos playoffs com problemas, passou batido pela equipe dos Bills, mas contra os Chiefs cobrou seu preço, então é uma situação que é interessante. Qualquer reforço para a linha é muito bom. Os Bengals precisam melhorar essa secundária, precisam dar uma olhada para a defesa, mas, por exemplo, running back, tight end, dá para buscar no draft. Então eu acho que vai ser um time ainda que vai dar trabalho nessa AFC na próxima temporada. Por falar em draft, vale aqui um parênteses aqui pra gente falar do Jalen Carter, porque a gente citou que o Pro Day, né, lá na nossa live citou que o Pro Day dele foi uma vergonha, mas saiu a notícia de que ele não, o defensive tackle ex-Georgia, né, que está indo para o draft, um dos bons prospectos desse draft, não vai correr risco de ir para prisão, tá? Ele foi acusado de racha e direção perigosa naquele acidente que acabou resultando na morte de 2 pessoas. Ele foi condenado aqui a 1 ano de liberdade vigiada, né, uma condicional, assim, digamos, uma multa de $1.000 e também 80 horas de serviço comunitário. Vai ter que fazer também novo exame de carta lá para ver, para voltar a dirigir, né, o que acontece ali. Mas uma boa notícia para o Carter. E é um prospecto que deve cair um pouco no draft por conta desses problemas, por conta desse Pro Day. Mas, cara, eu acho que até esse ganho de peso que ele teve, o Pro Day desastroso que foi, para mim é reflexo desses problemas de fora de campo, né? Tudo vai ser visto na entrevista. Ele é um cara que deve, de fato, cair um pouquinho ali no draft. Mas imagina como é que tava a cabeça do cara, né? Não tem o que dizer. Eu não vou julgar tanto assim, não. Fez uma besteiraça, né? É irresponsável, mas eu ainda vejo ele como um bom jogador. Voltando agora para Free Agents, vamos falar de Gardner Minshew, que tem um novo lar. Ele assinou um contrato com Indianapolis Colts, contrato de 1 aninho apenas, né? Um contratinho de 1 ano, 3,5 milhões de dólares garantidos, mais 2 milhões que podem vir em incentivos, né, com bônus, e é um movimento interessante, eu acho também pro lado do Minshew, tá? Ele vai ter a oportunidade de trabalhar de novo com o Shane Steichen, né, que é o que foi o coordenador ofensivo da equipe dos Eagles na temporada passada, e vai ter a primeira chance dele como head coach na equipe dos Colts nesse ano. Os Colts vão para o draft atrás de um quarterback. Tem a pick número 4, podem subir ainda, mas vão ficar com um talento ali. E o Gardner Minshew é um cara experiente, né? Tem vários anos já de NFL, como reserva também, mas como titular, e passou por muitas situações, e ainda é jovem, tem 26 anos. Então ele é um cara que, bom, ele vai estar nessa posição de quarterback tampão, né? Começar a temporada, enquanto o calouro draftado vai ganhando uma experiência. Se ele não começar a render, tira o cara e bota lá. Se ele estiver rendendo bem, ok, eu deixo esse prospecto, talvez o número 4 do draft, ir evoluindo ali aos poucos, se mostrar um grande talento, se mostrar nos treinos que está prontaço, que não tem, ótimo, ok, vai para campo. E o Minshew fica como reserva, contratinho de 1 ano, vai poder brigar por essa chance, e eu acho que ele tem uma condição de ser um quarterback tampão, né, para essa temporada. E aí o ano que vem, né, se ele fizer um bom ano aqui, o ano que vem ele consegue um contrato em outro lugar, com um contrato melhor, um outro time. É um cara que me decepcionou um pouco nessa última temporada, porque eu via ele com condições de brigar, por exemplo, com o Hurts. O Hurts fez um ano incrível, magnífico, mas quando o Hurts se machucou, muitos até tiravam um pouquinho o mérito, né, do quarterback, falando: ah, não, esse time aí dos Eagles, qualquer um joga desse jeito, pode botar qualquer um. Se botar o Minshew lá, vai dar a mesma coisa. Ele fez 2 jogos, um jogo ok contra os Cowboys, que perde também por erros dele, e uma partida muito ruim contra o Saints, mais uma derrota. Então, para mim, decepcionou, acabou me decepcionando, né? Para mim, ele decepcionou nessa temporada. E vamos ver como é que ele vai ser para o ano que vem. Aí tá aí de volta o bigodão e os bullets de Gardner Minshew como titular da equipe dos Colts, que devem abrir mão do Ryan. Falaram que, eu nem sei se já foi dispensado ou não. Para mim, o Ryan já tinha sido dispensado. Pelo amor de Deus, que baita erro que foi contratar o Matt Ryan. Passando por outros negócios que foram interessantes nos últimos dias, a gente não consegue passar por todos, porque a Free Agency é uma maluquice, né? Muitos jogadores mesmo. Os Saints assinaram o contrato com o Jamal Williams, running back Lions, contrato de 3 anos, 12 milhões de dólares, 3 milhões garantidos, então a média aqui de 4 milhões de dólares por temporada. Liderou a NFL ano passado com 17 touchdowns terrestres.
Acho uma boa opção, eles reestruturaram o contrato do Camara, mas o Camara deve ser suspenso pelos problemas que tem lá, aquela briga em Vegas, saiu o vídeo, é provável que ele seja suspenso. Você tem o Jamal Williams lá numa boa, acho que fica um bom running back. Os Panthers assinaram um contrato com o running back Miles Sanders, ex-Eagles, né, contratinho pesadinho, né, 4 anos, 25 milhões de dólares, então dá mais de 6 milhões de dólares por temporada. O Sanders tem 25 anos, vem de um dos seus melhores anos da carreira, né, com 1.269 jardas, 11 touchdowns corridos. Eu gosto da contratação, não gosto muito do contrato, né, 6 milhões eu acho que já está naquele limite ali do que vai pagar para um running back. Os Giants fizeram 2 negócios para recebedores, né, com wide receivers. Trouxeram o Darius Slayton, né, de volta, estava saindo, era free agent, conseguiram trazer ele de volta, contrato de 2 anos, 12 milhões de dólares, e adicionaram o Paris Campbell, ex-Colts, com um contratinho de 1 ano, 6,7 milhões de dólares. Teve a chegada do Darren Waller também, que gostei demais, né, um tight end que ele não teve um ano magnífico, mas é uma boa adição, acho um negócio bom. Deram a grana para o Daniel Jones e agora tem que dar peças para que ele consiga desenvolver, dar alvos para o Daniel Jones. E para a gente fechar aqui, os Bears, né, seguem gastando sua grana, dando apoio ali para o Justin Fields. Assinaram um contrato com o running back, o Donta Foreman, né, ex-Panthers, e com o tight end Robert Tonyan, ex-Packers, ambos com contrato de 1 ano. O Montgomery, running back, foi para os Lions, então eles precisavam de reforço, né, mais um running back por lá. E eu acho que o Tonyan compõe bem ali com o Kemet, né? Acho que não vai ganhar a posição. É um bom reforço. Com o espaço que eles tinham de cap, né? O maior espaço de cap que tinha na NFL para essa free agency, eu achava que eles podiam fazer um barulho maior. Não tenham gostado tanto assim. Ainda vou esperar um pouquinho mais, tem jogador no mercado, tem draft, então eu não vou julgar já a equipe dos Bears, mas não tá me empolgando como eu imaginei que eles poderiam me empolgar. Ainda mais uma divisão que tá mais acessível, né? Com essa saída do Aaron Rodgers, os Packers meio se reestruturando, os Vikings não é aquela certeza toda, tendência que eles sigam como o melhor time ainda da conferência, os Lions numa crescente, mas os Bears poderiam se aproveitar um pouquinho, entrar nesse bololô todo. Não vejo desse jeito. É um time mais forte que no passado? Sim, mas qual que é o mérito disso, né? Foi o pior time da temporada passada, então não é grande coisa ser melhor do que foi no passado. E aí tem a brincadeira também, né? Porque eles pegaram o Foreman, estão lá com o DJ Moore, né? Que fizeram a troca com a equipe pela pique com a equipe dos Panthers. E tem o PJ Walker lá também, né? Pegaram o PJ Walker como reserva. Eles estão montando os Panthers no ano passado. Vamos lá para o nosso assunto principal aqui, né? Para o nosso destaque aqui na nossa thumb, né? Falar de Aaron Rodgers. É que é claro, a gente está acompanhando essa novela, a gente está lá de vigília, vendo cada detalhe, cada rumor. O Aaron Rodgers não pediu para eu esquecer o número de telefone dele, até porque eu não tenho o número de telefone dele. Mas a gente está afim de saber o que vai rolar, como é que vai acontecer. A gente falou na live da quarta-feira sobre a entrevista dele pro Pat McAfee, falando que eu queria me aposentar, pensei em me aposentar, mas saí falando que eu quero jogar pelos Jets, então vai jogar nos Jets, isso é óbvio, vai acontecer, mas a gente tem que entender um pouquinho como é a situação contratual e o que me leva a crer que esse acordo vai demorar dias, semanas, talvez até meses para ser confirmado. Claro que nesse momento que eu falo para você, me dá um gelo na barriga, porque, vamos lá, né? Enquanto eu gravo, eu edito e boto no ar e você tá assistindo, às vezes anunciou e aí, ó, parabéns, trouxa, vai demorar o caramba, aqui, ó, já tá fechado lá. Mas a minha tendência é essa aqui, porque eu acho que tem um lado que não tem pressa alguma nesse negócio. Tem que explicar que tem duas situações bastante interessantes aqui para os dois lados, tá? Começando com os Packers. Os Packers perderam um pouco de poder de negociação. Porque o Aaron Rodgers não falou assim, eu não quero jogar nos Packers. Ou então eu estou aberto à possibilidade de sair dos Packers. Não, ele foi muito específico, eu quero jogar nos Jets. Então, evita até a questão do leilão. Você não pode nem falar, ó, tô aí para negociar o Aaron Rodgers, quem vier com a melhor proposta, leva embora. Não vai rolar, né? É só um time que tá no páreo, só uma conversa que tem e é com a equipe do New York Jets. Os Jets estão com a bola na mão, né? Os caras podem ter um dos melhores quarterbacks da história,
um dos melhores quarterbacks da liga no momento, e eles não podem errar. E esse é um ponto interessante. Tá todo mundo de olho nos Jets, e pelo histórico recente, tá todo mundo de olho esperando que eles façam alguma cagada, que eles façam alguma besteira. Fala, não, daqui a pouquinho os Jets, espera aí que você vai ver só, daqui a pouco eles vão fazer, não, espera que os Jets, né, a claque tá lá esperando para eles fazerem besteira. Então eles têm que avaliar muito bem, porque eles precisam fazer esse negócio rolar, e eles não podem comprometer o seu futuro. Eles precisam fazer um valor justo, até porque qualquer coisa que eles façam, pô, 5 escolhas de primeira rodada. Ah, tá comprometendo o futuro, olha só, os caras estão desesperados, eles são malucos, olha o que eles estão fazendo. Tudo vai ser escrutinado por todo mundo que os Jets fizerem. Então esse negócio é bastante interessante, porque a gente fica naquela dúvida, qual é o preço justo, então, para pagar pelo Aaron Rodgers, né? Bom, ele quer ir para Nova York, os Packers não tem muito o que fazer, mas Green Bay não tem pressa nenhuma para que isso role. Tá? O bônus do contrato lá, aqueles milhões que ele tem para receber, ele só vai ser efetivado, ele só precisa ser efetivado na semana 1 da temporada. Ou seja, os caras têm até meados de setembro. Pode deixar lá. Eles podem passar toda a off-season, todo o training camp com o Aaron Rodgers sentadão lá numa boa, sem fazer nada, porque para eles não importa. E se eles esperarem até pelo menos dia 1º de junho, é mais interessante, porque a troca acaba evitando um cap hit, né, um dead cap de 40 milhões. Se a troca for feita de 1º de junho em diante, você pode parcelar isso. Seriam 15 milhões de dólares de cap hit nessa temporada e 25 milhões na próxima. Muito melhor, muito mais. Então, de certa forma, os cabeças de queijo estão com a faca e a cabeça de queijo na mão. É isso que os Packers estão. Tá? Eles estão com a faca e a cabeça de queijo na mão. Então, tem muita calma. Os Packers não vão se afobar. Os Jets, obviamente, por outro lado, eles querem ter o Rodgers lá o mais rápido possível, para você começar a fazer seus planos, para ele conversar com o Nathaniel Hackett, já começar a montar o playbook, vai dar certo, e oficializar, né? Tirar aquela agonia, mano. Eu preciso transformar isso aqui em algo real, né? O pessoal, olha só, né? Abre mais um parênteses aqui, porque a coletiva de apresentação de Jimmy Garoppolo era para ser ontem nos Raiders e não rolou ainda, transferido para cá, mas fala que tá tudo certo, vai ser nessa sexta-feira provavelmente, mas o contrato não estava firmado. Você imagina só como é que estão os Jets. Se com o Garoppolo já tem tensão, imagina os Jets com o Aaron Rodgers. Então tem essa tensão para vender ingresso, para trazer mais torcida, para você cobrar mais caro do cara que está na lanchonete, inclusive influenciar no calendário da NFL. Vai sair lá para maio o calendário, só que você quer garantir que você tenha o maior número de jogos em prime time possível com Aaron Rodgers, e isso é uma realidade para a equipe dos Jets. Então, é claro que os Jets têm essa vontade, mas como é que eles vão fazer para acelerar isso? Os Jets precisam fazer uma proposta que seja interessante, que consiga convencer a equipe dos Packers a trocar. Antes do draft, o que você tem que fazer? Oferecer uma pick. Qual que é a pick dos Jets? A pick número 13. Os Packers têm a pick número 15. Então, vai fazer. Como é que você vai convencê-los de que é tão irrelevante você já mudar duas posições? Na 13 aqui eu consigo na 15, não tem problema nenhum. Ah, tem uma pick a mais, eu preciso de 2 jogadores de primeira rodada. Esse draft, a 13 e a 15 vão me interessar? Ou eu vou pensar mais numa pick para o ano que vem, que vale mais a pena? Então, se for pensar no ano que vem, eu faço uma troca só depois do draft. E eu posso segurar de novo até dia 1º de junho para melhorar minha questão de salary cap. Como você vai convencer? Dá 2 escolhas de primeira rodada, escolha de primeira rodada esse ano e o próximo ano. E aí, será que vale? Porque o Aaron Rodgers, dia 3 de dezembro, ele completa 40 anos. E ele é um cara que tá todo. Ele vem de uma temporada ruim, né? Questionável ali, vários momentos muito ruins e outros momentos bons, mas né, na média ele foi mal pro Aaron Rodgers. E é um cara que tá a vida inteira, nos últimos anos é toda hora, novela que vai aposentar, que vai virar apresentador, que vai sair no mundo tomando chá, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então você não sabe se não vai ser uma questão de um ano. O Aaron Rodgers pode ser um quarterback para um ano. Simplesmente isso. Então, cara, o front office dos Jets tá realmente pensando o que fazer para melhorar. Os dois lados dessa negociação entendem que eles têm um trunfo, que eles têm uma vantagem na negociação. Um dos aspectos que faz pensar que tende um pouquinho mais para o lado de Green Bay
é que eles estão confortáveis com relação ao futuro deles, né? Enquanto os Jets querem se montar através do Aaron Rodgers, os Packers sabem que não vão contar, já sabiam disso há mais tempo que eles não iam contar com o Aaron Rodgers. Tem lá o Jordan Love, vai ser o quarterback, não importa o que seja, vai ser o quarterback. Só tem que trabalhar a questão do cap. E qualquer demora para eles é melhor. Então eles jogam com o tempo a seu favor. E os Jets precisam desesperadamente de boas notícias. Tava vendo ontem o Stephen A. Smith e ele falou assim, cara, por mais que eu não concorde com ele, que vale a pena pagar 2 escolhas de primeira rodada pelo Aaron Rodgers, para um cara que pode fazer apenas uma temporada, faz sentido você cogitar isso, porque do outro lado é a equipe dos Jets. É um time que não vai para os playoffs desde 2010. É um time que tem um Super Bowl em sua história, na década de 60, e precisa desesperadamente se tornar um time relevante. A gente vem falando aí como é difícil para os Jets, nenhum jogador de draft queria ir para a equipe dos Jets, porque cresceu vendo os Jets sendo motivo de piada. Nenhum free agent tinham que pagar mais caro para o free agent topar jogar para lá. Aquela coisa, eu posso ir ganhar menos dinheiro, mas ter chance de ganhar alguma coisa. Ou então, se eu for para os Jets, tem que valer a pena financeiramente, eles tinham que pagar. Fizeram um bom trabalho, montaram um bom time de draft, conseguiram ótimas picks, calouro ofensivo e defensivo na temporada passada, estão se arrumando, então tudo isso não pode ser jogado no lixo. É um time que no ano passado poderia ter ido para os playoffs se tivesse um quarterback. Não tinha um quarterback para isso e aí ficou pelo caminho e eles precisam deixar. Tudo isso tem que pesar. O Aaron Rodgers, vou fazer uma comparação. O Aaron Rodgers hoje para mim, ele é um copo d'água. Não é um copo d'água gelada, suando, bonitinho, nada. Ele é um copo d'água. A gente sabe que ele é importante, a gente sabe que é legal ter, que você precisa, né, de um Aaron Rodgers ali, mas se você não tá passando sede, você não vai, ele não é atrativo, né? Você vai olhar e falar, tudo bem, mas eu não tô com sede. Aí você deixa passar. Então, se você às vezes está tomando uma cervejinha ali, você tem um quarterback melhor, você tá numa boa, aquela água tá lá, ela não é atraente para você, por mais que você saiba que, ok, é bom ter. Só que os Jets, cara, eles estão no deserto e há muito tempo. Né? Eles estão morrendo de sede. Eles precisam desesperadamente do Aaron Rodgers. Por isso a questão do preço ela é tão importante e por isso eu acho que esse negócio vai demorar. Os Jets teriam que fazer uma loucura para convencer os Packers a acelerar esse negócio. Para os Packers, o tempo joga a favor. Quanto mais tempo passar, melhor para eles. Aaron Rodgers não vai mudar nada. Para os Jets, não. Eles querem ter o mais rápido possível esse cara por tudo que significa. Pode ser mudança de hierarquia. Você pode ser candidato dentro de uma AFC leste, dentro da AFC. Você vira um time que é mais apontado com chances de Super Bowl. Você imagina isso, tá? As probabilidades, todo mundo fazendo estatísticas. Sem o Aaron Rodgers é basicamente nula. Com o Aaron Rodgers essa chance aparece, ele vai crescendo até em site de apostas, né? O Kansas City Chiefs está pagando mais 550, os Jets estão pagando 1.400, mas é o quinto time em aposta que com o Aaron Rodgers as coisas mudam completamente de figura e é por isso que a gente pode ter uma demora ou então a gente pode ter uma grande loucura dos Jets. Quero saber qual que é o seu palpite, qual que é o seu preço pro Aaron Rodgers, o que você acha que vai rolar nessa novela, quando ela se encerra, pelo amor de Deus, encerra logo, pra gente falar de outras coisas também, e vamos falar de outras coisas. Segunda-feira a gente vem aqui, e se não tiver nenhuma novidade de fato, não vou falar de Aaron Rodgers não, a gente fala de outros assuntos. Deixa sua pergunta também, quero responder perguntas, estou atrasado com vocês, então deixa a pergunta aqui embaixo, a gente responde já na segunda-feira. Valeu pessoal, aquele abraço.